soma deles. A gente tem só o Corinthians e só o São Paulo? Para entender quem foi preterido por quem, entendeu? Para mostrar em casa... exatamente. Não, o base é só assim mesmo. Só para mostrar em casa quem perdeu para quem ali, entendeu? Nessa disputa. Sim, não, entendi. Mas a escolha foi Aumentaria feita... a polêmica. Claro, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Posso fazer uma pergunta aos amigos de São Paulo? Quantas você quiser, Galino. Naturalmente, amigos, quando a gente acompanha um pouquinho só mais distante, assim, vocês vivem o dia a dia e há primeiro um encantamento em torno da figura do Rogério, que ele merece, que ele traz isso, mas até quando vai, vamos dizer assim, uma blindagem, já que a gente até usou o exemplo de que outros técnicos já sofreriam mais críticas do que o Rogério. Qual o prazo de validade disso? Ele realmente não vai ter esse ano inteiro de isenção, de bloqueio protetivo a essas críticas? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Em primeiro lugar, tem uma eleição no São Paulo em abril e se muda a diretoria, o planejamento interno pode ser alterado. Estou falando que vão demitir o Rogério, mas essa blindagem que você diz, Galini, existe realmente, é inquestionável. Talvez ela diminua. Esse é o primeiro ponto. Segundo... E nesse momento ele é até um cabo eleitoral importante para a situação. Exatamente. Uma segunda coisa. A torcida do São Paulo, habitualmente, quando o time vai mal, ela pega um personagem para Cristo e queima esse jogador. Inclusive alguns bons jogadores. Fez, por exemplo, o Souza, volante, que atua na Turquia, que jogaria fácil em qualquer time brasileiro. Aquele time com Kaká, Luiz Fabiano. Vários jogadores sendo criticados pela torcida. Se eu for imaginar, isso não é uma resposta exata, mas eu estou calculando diante do que normalmente acontece. Tem uma listinha antes de chegarem no Rogério. Então, dificilmente acho que chega no Rogério. A promessa do Rogério, o combinado, o planejamento do Rogério, quando foi contratado e discutia com o Leco a possibilidade de ser treinador, isso ano passado, ele dizia, eu preciso classificar o time para a Libertadores e ganhar a Libertadores ano que vem. Ou seja, está na conta do planejamento do São Paulo uma classificação a Libertadores, seja via Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O estadual não vão declarar, mas está sendo usado como um torneio de testes. Ele tem colocado muitos jogadores, troca goleiro, troca jogador de posição. É como se fosse uma espécie de peneira para determinar o que vai acontecer a partir do mata-mata do estadual e principalmente do início do brasileiro em diante. Então, diante disso, o meu palpite é que a blindagem do Rogério, se não tiver alteração na gestão, é grande, continuará e muitos cairão antes das reclamações mais duras chegarem no treinador. E ele tem um outro componente importante, é que as vontades, os pedidos do Rogério são atendidos. Como o Cícero, por exemplo. Cícero, o lateral do Cruzeiro, a possibilidade de contratar ou não o Everton Ribeiro, a contratação do Prato, enfim, são jogadores obviamente interessantes. São Paulo vive um momento também de readequação financeira, de tentar colocar a casa em ordem, depois de toda aquela confusão na administração do ex-presidente Carlos Miguel Aidar, e essa figura do Rogério Ceni ao lado do campo, sem dúvida nenhuma, nessa negociação com o Leco, isso foi pesado, e o Rogério tem muitas das suas vontades atendidas, e eu acho que seria diferente se fosse uma outra figura ocupando o mesmo cargo. O Rafa tem toda a razão. Se fosse qualquer outro técnico fazendo o que o Rogério faz, mesmo técnico mais experimentado e mais renomado, como por exemplo o Osório, e o time tivesse alguns desempenhos como os atuais, um sistema de marcação tomando tantos gols contra equipes pequenas, o torneio mais fraco que vai disputar na temporada, certamente o treinador estaria na berlinda e sendo muito questionado, apesar do monte de acertos e de eu, por exemplo, gostar da ideia do Rogério, porque essa coisa de armar o time de trás para frente é mais simples, mas por um motivo externo, não interno. Porque se o time marca muito bem, em tese ele perde menos jogos. Os empates não têm um impacto igual ao das derrotas. E aí você consegue ter paz, porque o que vem de fora para dentro é muito menor. A cobrança de fora para dentro é muito menor. O que o Rogério faz expõe o São Paulo a mais riscos, pode proporcionar, se o time conseguisse acertar, uma proposta de jogo que atrai o público para o estádio, que torna o futebol mais interessante, que faz o time ter mais alternativas para conseguir os gols, né? Marcando um pouquinho melhor a jogada aérea, não tomando tantos gols de cabeça, os resultados já vão melhorar. E aí não é uma questão exatamente de você fazer a marcação adiantada, é uma questão do treinamento, de marcar a bola parada, do beabá do futebol. Tudo isso não é uma novidade, né? Quando o Rogério expôs aquilo que ele imagina de futebol antes de ser anunciado, antes de ser contratado pelo Leco, eles conversaram sobre isso. O Rogério externou o que ele pensa de futebol, o que ele imaginava para o São Paulo. Então a diretoria do São Paulo não pode se mostrar surpreendida pelos riscos que corre, porque o Rogério já tinha deixado muito claro. Três exemplos. O que nós vivemos elogiando aqui, o Sampaoli e o Guardiola.
eles, tudo bem, contra os jogadores, o Chile não sei se tinha uma seleção tão boa assim, nem a Universidade de Chile tinha um time tão técnico assim, e conseguiram implementar isso que o Rogério tenta fazer. Ou seja, a gente elogia treinadores e quando alguém faz aqui, muitas vezes, o pessoal critica. Quer dizer, se quando é com outro, tudo bem, quando é comigo, não. Então eu acho que tem que se respeitar as ideias, o Rogério tem que insistir, mas em alguns momentos ele precisa adaptar o time. E eu acho que esse jogo contra o Corinthians é exatamente um clássico em que o resultado pesa muito e talvez ele necessite fazer algumas adaptações ao que ele tem realizado quando enfrenta os times pequenos. Eu só queria dar um rápido pitaco sobre a questão defensiva do São Paulo. Eu acho que os jogadores do sistema defensivo, em alguma medida, estão ficando marcados por falhas individuais. E acho que isso está muito no pacote do processo de organização desse esquema do Rogério. O Breno, que falhou individualmente contra o Novo Horizontino, o gol em que ele sofreu ali pelo alto, depois de um cruzamento da esquerda, e ele não subiu com o adversário, termina com uma falha do Breno. Mas no decorrer da jogada do Novo Horizontino, o sistema defensivo do São Paulo, de transição do ataque para a defesa, comete uma série de erros. A bola sai de um lado, vai para o outro, o jogador tem tempo para pensar, vai à linha de fundo, cruza, não há movimentação na área e o Breno falha na última jogada. Então, outros gols que terminaram com falhas individuais foram falhas também de todo o sistema do São Paulo, que não tem funcionado bem como o Rogério imagina. O sistema de recomposição, de marcação sob pressão. E um desafio do Rogério é que isso carece de tempo para treinar. E ele não tem tempo para treinar. Porque o São Paulo, assim como qualquer outro time no futebol brasileiro, joga de quarta e domingo. Rafael, a gente, vamos botar o campinho de novo, vamos botar o campinho e aí... Estou sendo achincalhado lá dentro, essa é a ideia. Não, é para te ajudar, Não, é para te ajudar, muito pelo contrário. A sua pergunta foi muito pertinente na questão do que foi levado em conta para montar essa seleção. Então, Cássio contra Renan Ribeiro. Léo Príncipe... Seria o Araruna? O Wesley ou o Wellington? Tá. Estão me cantando aqui, tá? Os que foram preteridos. Aí, Pedro Henrique e Pablo em detrimento a Lucão e Lugano, que provavelmente vão formar a zaga do São Paulo. Arana e Júnior Tavares. João Schmidt contra Gabriel. Pedrinho, segundo a nossa produção, contaminada pela participação efusiva de Luiz Ademar com relação ao Pedrinho. Mas quem era o contraponto? Wellington Nem. Foi o Ademar que fez a seleção, então. Não. O Ademar interferiu diretamente na escolha do Pedrinho. Thiago Mendes ou... Thiago Mendes e Rodriguinho. De jeito nenhum. Jadson contra Araruna. Não. Araújo contra Maicon. Léo Jabá. Ou Léo Jabá, tá. E o Gilberto e Jô. E aí, Rafael? Pronto. Pra mim, o Rodriguinho não fica de fora de uma soma dos dois times. Vou dar um jeito de colocar ele. E pela zaga do São Paulo ser Lucão e Lugano, dá até pra entender a derrota da dupla de zaga do Corinthians, mas a distância também não é tão... Tem muito corintiano questionando, assim. Tem muito corintiano questionando o seguinte: como é que a defesa que sofre 23 gols é melhor que uma defesa que toma... Por isso que eu digo que o problema, o problema não é individual. Quantos gols o Corinthians levou? Foram 8. 7 no Paulista, não? 8 na temporada, 7 no Paulista, né? O problema não é individual no São Paulo. Por isso que, se eu comparar Rodrigo Caio e Maicon, os dois seriam titulares no Corinthians. A dupla titular do São Paulo seria titular no Corinthians. Tá, mas você está analisando biografia, característica ou momento? Individual do jogador, ué. Se eu tivesse que contratar, eles seriam os titulares no Corinthians adaptados ao sistema do Corinthians. É isso. O time tomou 20... Quantos gols do São Paulo? 23 na gols temporada. Pelo sistema, não por Rodrigo Caio. A defesa mais vazada do Brasil em 2017. Por isso, o jogador apanha os times da quando Série o coletivo A, né? não funciona. Sim, entre os da Série A. Tem uns times em Recife que tomaram 10, 12, 15. Né, Galindo? Então, da Série A. Jader. Vai, Birner. Não, se você olha os jogos do Corinthians e a quantidade de gols que o time tomou, o corintiano que acompanha as partidas sabe. Do futebol, mas era para ter tomado mais. Ontem foram 4 bolas na trave. Tudo bem que era um time totalmente modificado, mas foram 4 bolas na trave. Repito, 4 bolas na trave. 3 chutes, 4 bolas na trave. Quantas bolas na trave, Vitor? 4 bolas na trave. Então vamos elogiar o sistema de marcação do time ultraconservador. Se fosse um time que corre risco, que joga pra cima, tá tudo bem, não é isso. Em vários jogos o Corinthians contra a Ferroviária. Era pra ter tomado mais gols, o corintiano sabe, tá insatisfeito com o time. Fechou o gol.
Sabe? Não dá para se apegar a isso. Não dá. Querer comparar Michael e Rodrigo Caio hoje com a dupla de zaga titular do Corinthians é uma maluquice. Corinthians jogando do jeito que joga, com Michael e Rodrigo Caio de titulares, ao invés da dupla titular do time, tomaria menos gols do que tomou. Birner, só o detalhe. A comparação dessa seleção nossa aqui foi feita em cima de Lucão e Lugano, certo? Sim. Não com os dois titulares, Michael e Rodrigo Caio. Por isso que eu perguntei qual era a origem dos confrontos entre os dois. Não. A formação do nosso campinho da pelada aqui foi baseada nas defesas que irão jogar o clássico. Perfeito? Aí estamos falando de dois zagueiros. O Lucão jogou uma partida, né? A última. Na temporada inteira no Campeonato Estadual. O Breno jogou algumas, foi mal em todas. O Douglas foi mal em todas e o Lugano pensa uma coisa, o corpo não obedece e não consegue fazer o que pensa. Então também não é um zagueiro consistente. Aí, acho que qualquer um que você colocar dos quatro, nenhum deles merecia ser titular de nenhum dos dois times nesse momento. Só que não tem zagueiros reservas de qualidade, essa é a realidade. Quem é que vai jogar na lateral esquerda do São Paulo, Bene? Não é o próprio Júnior Tavares? Tavares. É o Tavares? Esse menino estava muito bem, não estava? Como é que está agora? Tá jogando bem. Pois é. Tá jogando bem. Vai melhor no apoio que na marcação, mas é um bom jogador, é um jogador muito promissor. Eu prefiro o Arana. Então, inclusive, ele é melhor, ele joga mais do que os dois laterais direitos do São Paulo. Ele é muito forte, né? Ele faz o vai e vem durante os 90 minutos, parece que não se cansa. Tem um bom passe. Peraí, mas pelo que eu estou conseguindo captar, assim, há uma certa insatisfação, tanto de um lado do Corinthians quanto do lado do São Paulo, no que diz respeito... Eu estou falando especificamente de defesa. Não tem consenso aqui do lado positivo, não, né? Tem assim? Bronca. Não, tem bronca dos dois lados. Tem. Sim. Corintiano e São Paulino estão insatisfeitos com a sua defesa. Uma mesmo que tome 8 gols só e o outro que toma 23, mas não tem ninguém feliz aí, pelo jeito. O corintiano se incomoda mais com os nomes do que com o que é a estrutura defensiva. Mas porque é um time formatado num primeiro momento para defender e depois produzir o jogo ofensivo. E é por isso que incomoda o que o RB produziu ontem, o que a Ferroviária produziu no fim de semana. Porque para um time que é construído de trás para frente, deveria ser mais seguro nesse momento. É esse o ponto. E outra coisa, a gente está falando... Precisa assimilar esse discurso do time de trás para frente? Não. O Corinthians? Olha, existe. Não acerta time de trás para frente, Rafa. Faz. Você acerta o todo, cara. Depende. Você acerta o todo. Mas isso é cultural. Olha a diferença do que era. Pensa no que era a diferença. Mais cultural, é verdade. Mas quantos trabalhos a gente tem como o trabalho do Rogério no São Paulo? Mas não é de trás para frente. É o contrário. É de frente para trás. Porque, tem relação direta com o que você... Mas hoje os 11 jogadores são adaptados a todos os setores, os 10 jogadores de linha. Mas você não tem relação direta com o que você mais trabalha. Se você num trabalho de 4 meses dá uma ênfase... A fase defensiva? Ou a fase ofensiva. Dentro da sua metodologia de treino. Mas o cara que faz isso faz errado. Então... Mas você dá a ênfase, eu imagino, a partir do que foi o seu modelo de jogo, a sua ideia pré-concebida. E você vai ser fiel a ela. Então a ênfase ela vai existir em determinado momento do trabalho. Ela existe. Agora, quando a gente fala em equilíbrio, é difícil. Não é não. Eu não conheço nenhuma equipe que foi campeã brasileira com a defesa mais vazada. Eu não conheço. Tá? Eu não conheço a equipe campeão paulista com a defesa mais vazada. Isso não existe. Se não houver esse equilíbrio... Sim. Né? Vocês lembram que o Tite era chamado de empatite? Empatite. Não era uma construção de trás para frente? Era. Mas dava mais ênfase a isso? Mas, Rafa, deixa eu te falar, em relação ao São Paulo, Jader... Por favor, eu estou com o nosso tempo. Não, rapidinho. Por favor. Tanto São Paulo, o Corinthians está tomando pouco, mas em relação ao São Paulo, eu acho que é muitos jogos já. É muitos jogos. E quando tem muitas mudanças, é porque ele não tem time base. Se o time base mesmo tá ganhando, focado, ninguém mexe. E quem joga muito treina pouco. Exatamente. Mas assim, se o time de São Paulo tá bem equilibrado, o Rogério não vai mexer. E há um desequilíbrio na defesa. O Paulistão Laboratório, ainda há pouco a rapaziada passou isso. 4 da tarde, então, o majestoso São Paulo e Corinthians, e as discussões, claro, vão seguir, né? A partir do que acontecer no Clássico. Preciso chamar Belo Horizonte, né? Quem é que tá com a gente lá? O Pedro Augusto Corrêa? Tá aí o Pedro, então, que vai nos trazer informações do futebol mineiro. E Pedro...